Então vamos lá, próximos passos após a seringa, mais agulha e produtos. Então quando a gente fala em seringa, agulhas e produtos, a gente fala de mesoterapia corporal e facial, PEN, toxina botulínica, preenchimento cutâneo e também qualquer um deles que você esteja pretendendo trabalhar e de forma inicial. Porque o importante aí é você evitar gastos desnecessários, fazer um meio de campo e também conseguir atender os seus clientes. Então, vou mostrar para vocês, inclusive durante a jornada, a forma que você pode fazer isso de modo íntegro, sem comprometer um investimento alto, né? E assim você conseguir começar. Porque tem muita gente que não começa porque tem medo do investimento inicial. E ele pode ser muito menor, né? Então, eu desenvolvi aqui uma metodologia e eu ensino muito bem você a fazer isso, né? Então a gente trabalha bem nesse sentido, tá? Porque muita gente me pergunta o seguinte: professor, qual é o horário? Qual é o equipamento que eu devo comprar para começar? E eu defendo muito o ponto de vista que você não deve comprar equipamento nenhum. Porque se você for fazer procedimentos, por exemplo, limpeza de pele você consegue trabalhar com hidratantes e também até toalhas, de forma que você consiga, né, facilitar a remoção dos comedões, sem necessariamente precisar de um aparelho de perfusão de ozônio, né? Necessariamente isso não é obrigatório. Se você for trabalhar com drenagem linfática e massagem modeladora, também você não necessita de utilizar um equipamento, você vai utilizar suas próprias mãos. Então tudo isso vai facilitar o seu dia a dia e o seu trabalho. Então você consegue trabalhar com mesoterapia, você consegue trabalhar com toxina, você consegue trabalhar com PEN e não precisando de aparelho nenhum. Mas à medida que você vai escalando, você começa a faturar mais e você pode assumir a responsabilidade de adquirir um equipamento, aí fica bacana e você faz isso sem tirar do seu próprio bolso. Aí o seu próprio negócio vai te dar a condição de você comprar, por exemplo, um ultrassom, que vai te ajudar a fazer hidrolipoplasia. E até te recomendo que você compre primeiro o ultrassom para você trabalhar com hidrolipoplasia, porque aí você complementa tudo aquilo que você precisava relacionado a seringas e agulhas. E depois disso, o que eu te recomendo é que você adquira uma radiofrequência, que lhe dará um ótimo complemento. Por que a radiofrequência é um bom complemento? Por exemplo, com seringas e agulhas, simplesmente, né? 90% do meu material é seringa, agulha e produto. Mas a radiofrequência, ela vai te ajudar numa situação mais crítica de flacidez, né? Na situação mais crítica de flacidez, você consegue, com a radiofrequência, trabalhar o resquício de gordura e também potencializar a resposta da pele com relação à flacidez, tá? E quando você fala de facial, também ela trabalha nesse sentido com um complemento importante na associação com, por exemplo, toxina botulínica.
depois de você ter feito o procedimento com toxina, depois dos 15 dias onde você fez o retoque, espera mais uns 10 dias, aí você começa com a radiofrequência. E você vai perceber uma resposta mais rápida com relação ao que você pretendia com relação ao rejuvenescimento. Então, a radiofrequência ele vai ser um investimento mais alto, mais caro. Uma radiofrequência com uma qualidade razoável, ela vai te exigir um investimento mais alto, mas ela também vai te dar um retorno que você pode utilizar em todo o corpo, tá? Então é isso que você precisa ter em mente. As pessoas geralmente perguntam, qual a marca, qual é a radiofrequência que mais você indicaria? Bom, gente, um dos equipamentos que eu mais demorei para comprar foi a radiofrequência, porque eu fiquei verificando custo-benefício. Confesso que a que eu comprei não é a mais barata, que é a radiofrequência da quanto mais ou menos custa uma radiofrequência, você está perguntando? Olha, uma radiofrequência razoável ela vai custar de 5 a 8 mil reais, entendeu? Então eu investi tempo em estudar qual era o tipo de radiofrequência que eu iria adquirir. Não comprei a mais sofisticada, mas também não comprei a mais simples. Mas, por exemplo, a radiofrequência que eu adquiri, ela faz procedimentos faciais muito bem. Ela faz também procedimentos corporais, inclusive a estética íntima para quem trabalha com isso, né? Ela tem ponteiras específicas para isso. E na época também que eu adquiri o equipamento, eu verifiquei assim, a questão do suporte. Eu tive um ótimo suporte da empresa. A empresa deu um treinamento para mim e para fisioterapeuta que trabalha conosco. Foi até via Skype, né? Porque eu comprei em São Paulo, estou em Jundiaí, e eu não tinha muito tempo disponível para ir lá e gastar um dia todo de treinamento. E em 2, 3 horas ela nos deu assim informações precisas, e somando com que aquilo que a gente já tinha estudado a respeito do equipamento, foi muito complementar. E depois me mandou várias sugestões de tratamentos e tudo mais, que ajudou muito na utilização dessa radiofrequência. Então é um grande aliado hoje. Por exemplo, os demais equipamentos, na minha clínica hoje a gente também usa muito a depilação a laser. Tem uma profissional que trabalha comigo, que ela manda muito bem na depilação a laser, que também me ajuda a alavancar o nosso faturamento, porque além da depilação a laser, as pessoas começam a interagir conosco e procuram outros procedimentos. Então é uma porta de entrada. Muitas vezes o lucro não é tão grande, mas é uma porta de entrada, tá? Para a pessoa fazer um procedimento mais caro depois, como uma toxina, como um preenchimento e tudo mais. Pode perguntar, viu, gente, que eu vou responder para vocês aqui. Então, eu acho que eu respondi aqui. Eu respondi a Madri, né? E aqui tem alguém perguntando qual é a marca. Sem fazer propaganda nenhuma, mas na época que eu escolhi entre o tipo de radiofrequência que eu usaria, eu fiquei entre a Tony Derme, a HTM, que é uma marca bacana também, e a Secbra.
E nessa sequência eram os preços. Tony Derme era mais cara, a HTM um pouco mais barato, por volta de uns 20% mais barato, e a CI Sebra a mais barata de todas. Mas eu tenho vários equipamentos da CI Sebra também, são equipamentos bons, mas toda vez que eu preciso de uma manutenção e pedir para fazer uma calibração de um equipamento, eu tenho que mandar no sul. Eu estou em São Paulo, eu tenho que mandar para o sul. Então eu tenho o investimento no transporte desse equipamento, tenho um investimento de 10 dias sem o equipamento comigo, 10 dias úteis para eu ter a calibração. E então isso foi um dos fatores de eu não ter escolhido, mas eu acredito que quem está principalmente na região sul, né, se eu não me engano eles ficam em Porto Alegre, quem está na região sul é uma boa opção também. Mas eu fiquei com a Tony Derme porque ela me deu todo esse suporte. Não estou fazendo propaganda aqui de marca nenhuma, eu estou te falando com base na pergunta que foi feita aqui, qual é o meu equipamento, né? Então, e isso é assim, e uma coisa importante também no equipamento, muitas pessoas, quando ela pensa em investimento, na maioria das vezes ela quer dispor de todo o recurso para ficar livre da questão do pagamento, da questão do pagamento da mensalidade, né? E muitas vezes ela se descapitaliza. Uma radiofrequência dessa que eu estou te falando, a que eu comprei, ela fica por volta de R$8.000. E não é como eu te disse, não é equipamento top de linha e tal. Mas você manter o capital na sua mão e utilizar o recurso que quem está te vendendo te oferece é uma coisa boa. E nesse momento aqui, finalzinho de pandemia ou meados da pandemia, dependendo de como está aí a sua região, é importante você saber que dinheiro em caixa tem hora que ele vale mais. Por exemplo, se alguém antes da pandemia foi lá, investiu R$8.000, R$10.000 numa radiofrequência e ficou parada, ele dispôs de 50%, 100% do fluxo de caixa que ele tinha, ele volta sem nenhum fôlego. Então, eu geralmente oriento as pessoas ao seguinte: primeiro, você compra à vista se o desconto for significativo. O que é um desconto significativo? Para mim, um desconto significativo é aquilo que você não vai ganhar em qualquer investimento, seja até na própria poupança. Então, para mim, um desconto significativo que justificaria eu me descapitalizar seria um desconto de 20%, 30%. Como nenhum vendedor, nenhuma empresa tem essa margem para te dar esse desconto, o que ela faz? Ela facilita o parcelamento para você adquirir o equipamento, ir trabalhando e pagando o equipamento. Enquanto isso, sua reserva fica ali guardada. Então, esse é um recurso que eu falo para você. Você tem o seu dinheiro? Ok. Não vai ter um desconto significativo? Deixa seu dinheirinho guardado lá. Divide em 10, 12. Eu já vi fornecedores parcelando em 24 vezes. Parcele o equipamento, deixa seu dinheirinho guardado. Se você não ganhar algum dinheiro, se algum mês você precisar, você vai lá, retira a parcela e coloca ali. Mas o ideal é você fazer com que o equipamento trabalhe para você, sem você dispor dos recursos que você tem em mãos. Então, essa é uma grande dica. Você vai falar assim: mas eu vou ficar com dívida. Você vai, mas você também vai ter um recurso. Por exemplo, numa situação emergencial como a que estamos, você tem um pouco mais de fôlego para recomeçar.
Volto a te dizer, imagine a pessoa que fez o investimento, esse investimento antes da pandemia, e de repente se vê descapitalizada, com aluguel, com alguma coisa para pagar, às vezes água, luz, telefone, e não tem esse recurso em mãos. Então é isso que a gente precisa aprender a administrar os nossos recursos para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Muitas vezes a gente precisa ter um pouco mais de paciência para administrar a situação do que achar que está se livrando de algum problema, entendeu? Tem pessoas que têm pavor de comprar coisas à prestação. Eu não gosto de prestações muito longas, mas muitas vezes é um recurso, é uma ferramenta que a gente precisa saber usar com responsabilidade, tá bom? Tem alguma pergunta aí? Pode fazer. Eu vou responder vocês aí. Eu acho que vocês estão me ouvindo bem. Mas pode fazer a pergunta. Vocês já se inscreveram no nosso canal do Telegram? Da nossa jornada que começa dia 29/6. Outra coisa. É bom você se inscrever no grupo do Telegram, porque lá nós disponibilizamos dois e-books muito interessantes. Um deles é a respeito de intercorrências, e também lá nós vamos disponibilizar para você o link para uma comunidade no Facebook. E essa comunidade do Facebook, o grande diferencial dela é que ela vai ser aberta para você colocar sua pergunta, outros profissionais também emitirem a opinião deles, e eu vou mediar, e em muitos momentos também vou colocar conteúdos diferenciados para vocês, tá? Mas pensa assim, ó, esse grupo do Telegram é o grupo da jornada, não é o meu grupo Professor Nilson Pita. Esse grupo do Telegram, ele é a parte onde eu estou trabalhando aquela questão de preparar profissionais, aquecer esses profissionais para a jornada, e também dar informações a respeito das aulas que vão começar segunda-feira, dia 29/6, a respeito de como te ensinar a ganhar R$10.000 por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana, né? Mesmo que você não seja o expert, em questões estéticas. Você está começando, mas mesmo assim você acredita no seu potencial. Então é importante você se inscrever. Olha aqui, o Ítalo está colocando o link de inscrição na jornada, né? Depois o Ítalo vai colocar aqui também o link de inscrição para o Telegram. Se inscreva. No mínimo vai ser uma série de informações e uma visão que vocês, na maioria das vezes, não para perceber, porque muitas vezes a nossa formação é técnica e a gente fecha os olhos ou trava ou para no momento da gente empreender e investir em algo. Então vale muito a pena a gente pensar nisso e ver com os outros olhos. Um olhar além de técnico e sofisticado, ele precisa ser também empreendedor, porque muitas vezes a gente na estética a gente não vê dessa forma, mas a gente é um empreendedor que precisa fazer o negócio dar certo, a gente precisa usar ferramentas corretas, a gente precisa fazer a leitura do nosso negócio de modo que a gente consiga evoluir, inclusive fazer os investimentos que eu te falei hoje, tá bom? Pode colocar sua pergunta aqui a respeito do que a gente falou hoje, além da seringa e agulha, né? Você pode
fazer aí a pergunta a respeito dos procedimentos, de equipamento. A Fátima Braga aqui está falando que gostou da dica do parcelamento. Sempre pensei melhor seria à vista. Fátima, mas quando você não tem outras coisas para realizar, e esse momento de pandemia ele faz muito a gente refletir a respeito de poder ter a condição aquisitiva do recurso. Porque você imagina, enquanto muitos estão fechando por falta de recurso, e até tem equipamento, até tem uma estrutura muito bem montada, mas se ele está sem capital fica difícil, se ele está sem crédito fica difícil. Então a gente precisa, né, aprender a valorizar o recurso e ter ele na mão para aproveitar oportunidades. E a nossa oportunidade a gente não pode tratar situações se livrando de algumas análises, né? Muitas vezes quando a gente paga à vista, a gente quer se livrar do comprometimento de estar trabalhando aqui. Então, por exemplo, quando você compra equipamento parcelado, você durante um período você vai lembrar que você investiu e que você precisa gerar esse recurso. O Ítalo está me passando aqui as informações a respeito do YouTube. E eu vou responder aqui. Eu não estou enxergando porque eu não estou na clínica. Como eu falei para vocês, eu estou na estrada. Parei aqui para conversar com vocês, com o nosso compromisso aí, né, das 10 lives. Então, olha aqui. O Ítalo colocou a pergunta da Eduarda no YouTube, que ela fala assim: em média, quanto custa uma sessão de radiofrequência? Uma questão de radiofrequência, uma sessão de radiofrequência, ela custa entre 80 e 120 reais. Isso vai depender da sua região e você vai depender também da forma que você está vendendo esse recurso. Eu, por exemplo, vendo uma radiofrequência corporal por 100 reais e a facial por 120. Aí você pode me perguntar assim, mas a corporal ela é mais extensa e a facial é menos extensa, mas na facial eu preciso de um cuidado maior e isso requer um cuidado maior e um risco maior para o profissional. Deixa eu ver aqui. A Márcia está falando: você acha que toda clínica de biomedicina deve ter uma autoclave? Márcia Maria, né? Márcia e Marias. Olha, você precisa saber qual que é a funcionalidade. Por exemplo, tem pessoas que trabalham com a mesoterapia pressurizada e ela utiliza por algumas vezes a seringa. Mas para ela fazer isso, ela precisa autoclavar. E uma seringa custando em torno de 20 reais, vale a pena ela autoclavar. Então ela faz o investimento numa autoclave e reutiliza aquela seringa, porque ela não teve contato com material biológico, o produto só sai, não é? Então dá para se utilizar a autoclave tendo uma eficiência de esterilização. Mas, na minha opinião, a autoclave seria um equipamento, assim, um dos últimos que eu compraria. Depois que eu tivesse uma boa radiofrequência, um ultrassom, eu investiria numa autoclave que me ajudaria também na esterilização de outros utensílios, por exemplo, as espátulas que a gente utiliza na limpeza de pele. Olha, no YouTube, a Cida Nascimento está falando: eu estou assim, professor. Provavelmente, Ítalo, me corrija se eu estiver errado, veja a resposta da Cida. O Ítalo está falando que a Cida está falando assim, a Cida Nascimento do YouTube. Estou assim, professor. Ou seja, ela investiu no equipamento, se descapitalizou e foi surpreendida pela pandemia e agora ela tem que pagar mais caro pelo dinheiro, porque a vida é mais cara para quem não tem dinheiro, porque você usa ou um cartão de crédito e não paga ele na totalidade, ou usa o limite de um banco.
ou faz um empréstimo, então o dinheiro começa a se tornar mais caro e você vai comprometendo o seu lucro, tá bom? A Sueli perguntou aqui o valor da sessão de hidrolito. A hidrolito eu uso ela como uma ferramenta importantíssima, principalmente para alavancar aquele atendimento de gordura localizada, na verdade uma gordura generalizada, aquela gordura mais maciça. Eu trabalho com a hidrolipoclasia e ela tem um valor de 150 a 200 reais, tá? E o que é interessante, a hidrolipo que eu faço, eu utilizo ultrassom, seringa, agulha e soro fisiológico, não mais do que isso. Por quê? Substâncias ativas em contato com o ultrassom, ela pode perder a sua atividade, porque a emissão da onda de ultrassom ela pode bater na superfície molecular do fármaco, desconfigurando, degradando, impedindo a sua ação. Então, por isso, eu utilizo o soro fisiológico e potencializo o seu poder de cavitação, entendeu? Então, é só soro fisiológico. Então, qual é o seu investimento? É o ultrassom que você vai ter e vai usar muitas e muitas vezes, e você vai ter também o uso do soro fisiológico, que muitas vezes você vai gastar de 2 a 5 reais de soro fisiológico. Então é um procedimento extremamente rentável. De nada, macho. Ah, tá. O Ítalo tá falando aqui que a Cida provavelmente foi com relação ao gasto com a autoclave. Isso. Compre um ultrassom, Sueli, mas compre um ultrassom não muito caro. Tem um cavitador, inclusive, que eu tenho da 6C Brac, ele custa por volta de 3.000, 3.500 e ele é muito bom, com um cabeçote interessante que dá para você trabalhar bem superfície, porque o foco principal da hidrolipoclasia são áreas grandes, ou de abdômen ou de culote, tá bom? E uma prega de gordura acima de 3 centímetros. Deixa eu ver o que a Fátima Braga está falando aqui. Professor, podemos aumentar os valores agora na volta devido aos gastos extras com descartáveis? Nossa, que pergunta bacana essa. Olha, Fátima, é assim, eu também trabalho com isso, né, com os descartáveis, e ontem mesmo eu tomei um susto com relação às luvas. Por exemplo, o preço que eu vendo as minhas luvas hoje, ele está quase 50% abaixo daquele preço que é o de custo. Só para você ter ideia, o quanto que as luvas, porque o foco muito forte foram as máscaras, né? As máscaras, elas chegaram a custar, uma caixa com 50 máscaras, chegaram a custar 200 e poucos reais. Um verdadeiro absurdo, porque antes da pandemia a gente vendia um pacote com 50 máscaras por 9, 10 reais. As máscaras já estão regredindo no preço, né? Está aparecendo outras alternativas, não é? Agora, com relação aos descartáveis, com exceção da luva, seringa e tal, eu particularmente, estrategicamente, não aumentaria se você tiver em estoque, tá? Se você tiver luva em estoque, seringa em estoque, agulha em estoque, segura um pouquinho, porque todo mundo que está olhando para o mercado, entendam o que eu vou falar. A estética, ela não é uma questão de primeira necessidade. Se a pessoa for pensar entre comer e fazer estética, ela vai comer. É isso que eu falo, que não é primeira necessidade. Então, se a gente nesse momento começar a aumentar os nossos procedimentos, eu acredito que a gente tem a tendência de fazer com que os nossos clientes não resolvam fazer os procedimentos. Muito pelo contrário, esse é o momento assim de fazer algumas promoções com aqueles itens que você pode, para chamar o cliente para outras situações, tá bom? Suelen, eu vou te falar, olha, se você quer um ultrassom simples, tem um ultrassom simples da HTM que é bacana, tá num preço razoável, acho que é 2.200, porque ele precisa ser de 3 MHz, tá bom?
A Ana Paula está perguntando se pode utilizar na hidrolipoplasia um ultrassom de 3 MHz. Pode sim, inclusive é o que é solicitado. Cavitação é um plus.